Desde os tempos antigos, os astros influenciaram a cultura humana de maneiras profundas e variadas. As estrelas, os planetas, a Lua e o Sol não apenas forneceram orientação e calendário para civilizações antigas, mas também moldaram crenças, práticas religiosas e mitologias. Este vídeo explora como os astros influenciaram culturas ao redor do mundo, desde observações celestes antigas até a astrologia moderna, revelando a profunda conexão entre o cosmos e a humanidade. O Sol sempre ocupou um lugar central nas culturas antigas devido à sua importância para a vida na Terra. Civilizações como os egípcios, os maias e os incas veneraram o Sol como um deus poderoso que garantiu a colheita e a sobrevivência. O Templo do Sol em Cusco, Peru, e o Templo de Karnak no Egito mostram a reverência que essas civilizações tinham pelo Sol. Esses monumentos foram orientados para alinhar com o movimento solar, demonstrando um profundo conhecimento astronômico e um vínculo espiritual com o astro. A Lua, com seus ciclos constantes, fascinou culturas ao longo da história. O calendário lunar desempenhou um papel importante em várias civilizações, incluindo a mesopotâmica, chinesa e islâmica, que utilizaram as fases da Lua para marcar o tempo e organizar festivais religiosos. Textos antigos mostram que muitas culturas associaram a Lua a divindades femininas, como Ártemis na Grécia e Selene na Roma antiga. Essas associações revelam o impacto cultural profundo da Lua, influenciando mitologias e práticas espirituais. As constelações não só ajudaram os antigos a contar histórias no céu, mas também serviram como ferramentas essenciais para a navegação. Culturas como os polinésios e os vikings usaram as estrelas para navegar em vastas distâncias no oceano. O conhecimento dos padrões estelares e seus movimentos permitiu que essas sociedades se orientassem com precisão, mesmo sem instrumentos modernos. Este domínio da navegação celeste foi vital para a expansão cultural e comercial, demonstrando a importância prática dos astros. A mitologia grega e romana está repleta de referências aos astros, com muitos deuses e heróis associados a corpos celestes. Zeus, o rei dos deuses, era frequentemente associado ao trovão e ao relâmpago, fenômenos astronômicos que os antigos acreditavam serem manifestações divinas. Histórias como a de Órion e sua transformação em constelação mostram como os gregos integraram os astros em suas narrativas mitológicas. Esses mitos revelam uma tentativa de entender o cosmos e seu impacto na vida cotidiana. A astrologia, a prática de interpretar a influência dos astros sobre a vida humana, tem raízes profundas em muitas culturas antigas. Os babilônios foram alguns dos primeiros a documentar horóscopos, acreditando que os movimentos dos planetas influenciavam o destino das pessoas. Este conhecimento astrológico se espalhou para a Grécia e Roma, onde filósofos e astrólogos como Ptolomeu contribuíram para sua evolução. A astrologia moldou decisões importantes em várias culturas, desde coroações de reis até planejamentos de guerras. Eclipses solares e lunares causaram fascínio e medo em culturas antigas, muitas vezes vistos como presságios de eventos significativos. Registros da China antiga detalham eclipses como sinais de mudanças dinásticas ou desastres naturais iminentes. Na América pré-colombiana, os maias desenvolveram um profundo entendimento dos ciclos de eclipses, integrando-os em seus calendários religiosos. Esses fenômenos celestes influenciaram fortemente a cultura e a política, mostrando o poder dos astros em moldar a história humana. Planetas como Vênus, Marte e Júpiter também desempenharam papéis significativos nas práticas religiosas e culturais. Os astecas adoravam Vênus como a estrela da manhã e associavam seu aparecimento a tempos de guerra. Na astrologia hindu, os planetas, conhecidos como navagrahas, são vistos como influências divinas sobre a vida humana. Esses planetas eram frequentemente venerados em templos e sua posição no céu determinava rituais importantes. A reverência pelos planetas mostra como os astros se entrelaçaram com a espiritualidade e a prática religiosa. Cometas, frequentemente vistos como presságios ou mensageiros dos deuses, tiveram um impacto significativo nas culturas humanas.
O cometa Halley, documentado por muitas civilizações, foi associado a eventos históricos como a Batalha de Hastings em 1066. Na China antiga, os cometas eram considerados presságios de mudanças políticas, enquanto na Europa medieval, eram vistos como sinais de desgraça ou divina intervenção. As reações culturais aos cometas mostram como os astros influenciaram as crenças e a psicologia humanas. Os astros não influenciaram apenas a ciência e a religião, mas também inspiraram a arte e a literatura. Poetas como Dante e Milton incorporaram imagens celestes em suas obras para explorar temas espirituais e filosóficos. Pintores do Renascimento frequentemente incluíram representações de estrelas e planetas em suas obras, refletindo o fascínio da época pelo cosmos. Este cruzamento entre os astros e as artes demonstra a influência abrangente do céu na expressão humana. Durante a Revolução Científica, o estudo dos astros levou a um profundo avanço no conhecimento humano. Astrônomos como Copérnico, Galileu e Kepler desafiaram as crenças estabelecidas, utilizando observações celestes para desenvolver novos modelos do universo. A invenção do telescópio permitiu uma compreensão mais detalhada dos astros, mudando a visão do mundo e desafiando o domínio da Igreja sobre o conhecimento. Estes desenvolvimentos mostram como a observação dos astros impulsionou o progresso científico e mudou a sociedade. No século XX, os astros continuaram a influenciar a cultura humana, desta vez como alvos de exploração. A corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética foi impulsionada pelo desejo de explorar e entender melhor os corpos celestes. A aterrissagem na Lua em 1969 marcou um momento significativo na história humana, inspirando gerações a olhar para o céu com um novo senso de curiosidade e possibilidade. Esta busca pela exploração continua a moldar a cultura e a tecnologia, demonstrando a persistente fascinação pelos astros. Hoje, os astros ainda influenciam a cultura popular e o imaginário coletivo. Filmes, séries e literatura de ficção científica frequentemente exploram temas de viagem espacial, vida extraterrestre e fenômenos astronômicos. A astrologia também continua a ser popular, com muitas pessoas lendo horóscopos e buscando orientação nos astros. A constante presença dos astros na mídia moderna e nas práticas cotidianas reflete o desejo humano de entender nosso lugar no universo e buscar respostas no cosmos. Desde tempos antigos até o presente, os astros desempenharam um papel fundamental na formação da cultura humana. Eles inspiraram mitos, moldaram religiões, influenciaram arte e ciência, e continuam a capturar nossa imaginação. O estudo dos astros não só nos ajuda a entender o universo ao nosso redor, mas também revela muito sobre nossa própria história e a evolução das civilizações. A influência dos astros na cultura humana é um testemunho da conexão intrínseca entre o cosmos e a humanidade, uma relação que continua a evoluir e expandir nossos horizontes. Até a próxima!